hoje, que são as duas palestrantes, a Carolina Brasil e a Francine Franchinello, e isso só foi possível porque a Savoy, pelo Shopping Interlagos, está nos ajudando com um apoio importante para que a gente possa oferecer um pouco de conteúdo a todos vocês. Luciane, muito obrigado mais uma vez, a Savoy apoiando o Instituto, apoiando o conhecimento, levando um pouquinho desse trabalho para que a gente possa cada vez mais estar próximo da sociedade e, além de qualquer coisa, ou de uma maneira muito direta, podemos estar levando e discutindo e debatendo temas muito relevantes. Muito importante. Eu não E a vou gente aqui agradece ler. muito a vocês, viu, Castilho, por essa parceria aí desde o início. E a É, gente faz muita questão de estar ao lado de vocês sempre apoiando. muito obrigado. Eu não vou ler aqui o currículo da doutora Carolina nem da doutora Francine, porque só temos meia hora, então vai ficar uma coisa meio grande. Mas a doutora Carolina é mestre em Direito Tributário pela PUC, MBA para a Universidade de São Paulo, ela é acionista e tem empresa na área, ela é uma advogada que hoje é a fundadora do Mulheres do Tributário e tem o escritório Vasques, Brasil Vasques, e também é presidente do núcleo de arbitragem da IBREI. Carol, cada vez que eu vejo o teu currículo, tem mais coisa aqui. Presidente de Mulheres Tributárias, Indústria, Comércio, é gigante. A doutora Francine, também é advogada tributarista, sócia do FF Advocacias do Tax 360, que é uma boutique de consultoria especializada em direito tributário, em gestão e planejamento. Ela é mestranda em Direito Tributário também pela PUC, ela fez planejamento tributário pela GV, é uma grande pesquisadora e ela é uma das presidentes, ela é co-presidente de Mulheres Tributárias. Então, Francine, doutora Francine, doutora Carolina, obrigado. Eu não sei quem é que vai começar, como é que vocês fizeram o jogral, mas bem-vindas e estamos aqui aguardando um pouquinho para ganhar um pouquinho de conhecimento, ter um pouquinho mais de conhecimento sobre o tema. Bem-vindas. Boa noite a todos, boa noite, Castilho, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, obrigada, Luciana, e gostaria de parabenizar o trabalho do Instituto Unidos Brasil, parabenizar esses 5 anos aí de história que tem dado espaço e voz para a sociedade civil participar do processo legislativo, algo que é tão importante numa democracia. Nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos na reforma tributária, o tema que hoje está de manhã, de tarde e de noite nos acompanhando, e sem dúvida foi um momento fundamental e que deu espaço a muitas melhorias no texto para o contribuinte, né, para a empresa, porque é unânime que essa reforma tributária ela veio no sentido de que ninguém discorda que a complexidade do sistema tributário brasileiro ela é nociva para o desenvolvimento econômico do nosso país. Ela é nociva para o ambiente de negócios, ela afasta investimentos e tudo isso foi debatido há cerca de 30 anos, né? A gente tem a reforma tributária sendo debatida há décadas. E hoje, independente, né? Não vou nem fazer juízo de valor aqui do texto aprovado ou não, porque nós, na academia, a gente debateu muito isso nos congressos, questão do Pacto Federativo, da preocupação das receitas dos municípios, dos estados, mas hoje aqui a gente vem com uma visão muito mais do advogado que está ali, né, assessorando a empresa e vendo os desafios dessa empresa para a transição. Porque se vai simplificar de fato ou não, que é a grande promessa da reforma ao sistema tributário, isso nós veremos em 2033. Mas que, de fato, toda mudança ela traz um desafio, ela traz. Nós teremos a reforma tributária com o início da transição já para 2026. E a gente vê que as empresas, muitas vezes, elas chegam no escritório apavoradas. Por onde eu começo? E nós criamos uma metodologia de trabalho na Tax 360, inclusive para a parte de automação, não foi nem na parte jurídica, foi mais na parte fiscal e contábil, porque foi onde a gente viu o grande desafio das empresas. Eu peço desculpa que está passando um avião aqui, só um segundinho. Não está atrapalhando, pode Não, continuar que está bem.
E aí nós desenvolvemos uma metodologia de trabalho, porque as empresas, muitas vezes, por onde eu começo? E o que que nós vemos? Que no início da reforma, principalmente quando estava sendo debatido o PLP 68, que deu origem à Lei Complementar 214, que traz a maior parte da regulamentação da reforma, as empresas todas queriam estar nas reduções de alíquota, porque todo mundo queria redução de 100%, com o fim dos benefícios fiscais e aquele rol taxativo para as reduções de alíquotas, todas queriam estar na redução de alíquota. Só que hoje as empresas elas estão entendendo que a complexidade é muito maior do que isso, que eu preciso não só entender os impactos diretos na minha operação, né? Então tá, eu ter uma redução de alíquota é muito bom, mas não adianta eu ter uma redução de alíquota no meu setor se isso vai causar um problema para o meu consumidor, ou se isso vai causar um problema nos meus fornecedores e eu não vou ter insumo e não vou ter matéria-prima. Então, hoje, as empresas elas entenderam que elas precisam entender todo o ecossistema, entender todos os stakeholders para entender qual é o impacto de fato. Então, o que que nós fizemos, né? Aqui eu vou falar um passo a passo, depois a Fran vem aqui explicar, pode trazer um pouquinho do setor dos serviços, pode trazer um pouquinho da indústria, que nós temos diferentes impactos. Embora haja, né, essa promessa de que a reforma ela não vem para trazer aumento da carga tributária, nós temos essa trava, o que nós vemos é que alguns setores eles serão mais onerados e outros setores serão desonerados. O setor de serviços, por exemplo, é um setor do que nós teremos aí um aumento de carga tributária significativa. Mas o primeiro passo que nós recomendamos, né, nas empresas, o primeiro passo que nós implementamos é a elaboração desse relatório, né, com uma visão macro, não só dos impactos diretos, como dos impactos indiretos naquela empresa. Então, entender, olha, nos meus fornecedores, por exemplo, um ponto importante é que hoje o Simples Nacional ele dá o crédito cheio de PIS e COFINS. Então, quando eu contrato uma transportadora, por exemplo, pequena para fazer a logística do meu negócio, para fazer a distribuição, eu tomo crédito de 9,25 de PIS e COFINS, eu tomo crédito da minha alíquota. Com a reforma, eu vou passar a tomar o crédito efetivamente recolhido. E nós temos estudos que a empresa do Simples ela vai dar de 4% a 5% de crédito, enquanto a gente tem uma alíquota de IVA aí estimada em 28%. Então, você afeta muito a competitividade desse negócio do Simples e você inviabiliza a contratação da empresa grande, de uma empresa de logística ou de uma empresa de serviços que esteja no Simples Nacional. Qual é o ponto? A reforma tributária, diferente do que tem hoje, do que se tem hoje no Simples Nacional, ela traz a hipótese de ter o regime híbrido. O contribuinte ele pode sair do Simples Nacional só para CBS e IBS e se mantém no Simples para os tributos diretos, IRPJ, CSLL, e para a folha de pagamento, que faz com que ele passe a fazer débito e crédito, e a dar esse crédito, ao invés de dar só 5% para o seu adquirente, ele vai dar os 28% de crédito, e isso não prejudica, então, a competitividade dele e viabiliza a contratação da empresa. O que que nós vemos? Nós temos clientes que têm 70% dos fornecedores no Simples Nacional, ou 40% dos fornecedores no Simples Nacional. E a gente sabe que, vou dar aqui 2 exemplos, por exemplo, setor de logística, a gente tem muito essa terceirização, ou para o Simples ou para o caminhoneiro MEI. Outro setor, vamos pensar no setor têxtil, eu tenho as costureiras, que são as prestadoras de serviço. Eu não mudo tudo isso do dia para a noite. Então, mesmo que eu esteja falando de uma empresa que fatura bilhões, ela precisa dessa empresa do Simples, eu preciso olhar para o Simples. E aí não é só simplesmente esse Simples Nacional ele ir para o regime híbrido, porque a gente sabe que o custo da conformidade no Brasil é alto, e a gente sabe que a dificuldade também de você ter uma empresa no regime não cumulativo, né, que faz débito e crédito, existe exige um nível de governança muito maior. Então, é necessário que essas empresas elas se preparem, elas se utilizem o ano de 2026 justamente para entrar em 2027, quando já temos início da CBS e IPI reduzido a alíquota zero, exceto Zona Franca de Manaus, e já tem início total da CBS, que é para que essa empresa ela chegue pronta, porque senão nós estamos prejudicando aí
toda essa contratação do Simples Nacional e também fazendo com que as empresas, né, tenham que, de repente, a toque de caixa, mudar os seus fornecedores, que a gente sabe que não é fácil. O que nós temos visto é que as empresas, elas, né, elas estão contratando seus advogados, nessa parte nós estamos fazendo pelo escritório, treinamentos. Então, treinamentos para os fornecedores do Simples, fazendo um levantamento desses fornecedores. O levantamento desses fornecedores, isso é possível fazer por tecnologia. Não precisa colocar o time contábil, o time jurídico da empresa para fazer isso. Hoje nós desenvolvemos uma tecnologia que ela ajuda justamente nisso, a separar os principais fornecedores. Então, eu consigo separar quais são os maiores, separar o que é transporte, o que é logística, o que está no Simples, o que eu vou precisar notificar, mandar um e-mail, vou ter que sentar, me reunir com essa empresa para que a minha operação não pare. Porque eu não posso deixar a minha empresa parada porque um fornecedor não está prestando serviço, porque um fornecedor não está conseguindo emitir uma nota fiscal. Outro ponto importante é que nós temos a adequação. Nós temos um layout único de nota fiscal. Uma das promessas é a simplificação, simplificação das obrigações acessórias, simplificação dos documentos fiscais. Nós temos dados do IBPT que atualmente 94% das empresas elas cometem erros em sua escrituração fiscal. Então, esse número ele é absurdo. O custo Brasil é muito alto. Portanto, na busca, isso eu vejo como muito positivo, a iniciativa do projeto, eles buscam trazer um layout único de nota fiscal. E aí, nesse sentido, já que teremos a alíquota teste no próximo ano, nós temos já que fazer essa adequação agora em outubro, para que possa ser preenchido um campo nessa nota fiscal já de CBS e IBS. Lembrando que CBS substitui PIS e COFINS, é de arrecadação da União, é uma contribuição, e o IBS, que é um imposto sobre bens e serviços, que substitui o tributo estadual ICMS e o tributo municipal ISS. Então, nós temos o início da CBS já totalmente em 2027. O ano que vem nós já temos a alíquota teste e 2027 CBS totalmente vigente, PIS e COFINS extinto. IPI reduzido a alíquota zero, exceto Zona Franca de Manaus, então nós precisamos desse planejamento. Outro ponto que nós temos alertado os clientes, aqui eu tenho falado muito nós, é porque é a metodologia que nós desenvolvemos mesmo, e nós estamos aqui dando de dicas, né, tanto para os que são empresários, como os que são advogados e atuam, que estão aqui nos ouvindo hoje, no sentido, né, de por onde começar. Então, começo por esse relatório, depois a análise desses fornecedores, treinamento desses fornecedores, entender, mapear qual fornecedor pode dar problema ou ver qual potencial fornecedor que eu vou ter que trocar mesmo e não ter que fazer isso da noite para o dia, me planejar para isso. Então, tudo isso vai auxiliar a empresa a tomar suas decisões estratégicas. Outro ponto é o split payment. Nós teremos aí uma grande mudança no fluxo de caixa das empresas. Então, toda essa parte tributária, eu digo que muitas vezes como a gente vive o tributário, né, para nós o tributário é muito importante. Às vezes a gente chega na empresa e, mas eu não vou olhar isso agora, não vou olhar o tributário agora. Só que agora é um momento que o tributário ele tem que ser olhado e ele virou uma emergência, porque não é só o impacto na área tributária, que inclusive impacta a precificação, é o impacto tributário na parte financeira, porque a gente tem o split payment, no fluxo de caixa, a gente tem mudança na aquisição de ativo imobilizado, então é mudança nas decisões estratégicas, nas decisões de expansão, é mudança em relação à localização geográfica, a questão logística, porque a gente tem os fins dos benefícios fiscais, então alguns lugares não são mais tão atraentes para as empresas como eram antes, alguns estados sabem que vão perder algumas empresas, então o tributário com a reforma, com essa grande modificação da legislação, com essa grande transformação, ele está em todas as áreas da empresa. Então, quem não olhar para isso, essa mudança ela é para todas as empresas, com certeza vai ficar para trás, com certeza vai ter uma dificuldade, porque eu posso usar isso como um diferencial competitivo, me planejar, tentar minimizar possíveis gaps, possíveis impactos negativos e maximizar o que é positivo. Mas se eu não fizer essa análise, se eu não fizer esse planejamento, com certeza eu terei essa dificuldade. Em relação à terceirização também, a gente sabe,
Serviços. Serviços, nós não temos crédito, né? O principal insumo dos serviços é a mão de obra. Em algumas ocasiões, aqui a gente está falando em possibilidades lícitas, tá? Ah, se existe terceirização, se eu tenho uma empresa prestadora de serviço de tal área, aí eu tenho crédito, então isso é positivo. Então, esse planejamento tributário da reforma, ele está integrado com todas as partes, com a área de compras. A área de compras, ela não vai poder, né, a não ser que isso tenha sido calculado e planejado, ela não vai poder adquirir do Simples Nacional se ele não tiver no regime híbrido, exceto se ele tiver 30% do preço mais barato, para compensar essa perda aí do crédito. Então, são pontos que são muito necessários serem analisados para que não traga, né, para que a empresa ela não entre numa crise financeira, ela não tenha uma dificuldade aí pela parte fiscal, para que isso não seja um fator impeditivo de crescimento e do próprio funcionamento da empresa. Outro ponto que é muito importante e que nós temos tecnologia também para mapear isso de forma automática. Hoje, a tributação ela ocorre na origem. Nós precisamos entender qual é o percentual das vendas, né, ou da prestação de serviço em cada localidade do Brasil, porque a tributação ela deixa de ser na origem e ela passa a ser no destino. Então, eu preciso entender, nossa, será que isso vai aumentar minha carga, vai reduzir minha carga? Como que vai ficar? E tem mais uma questão, para quem circula mercadoria, por exemplo, que recolhia só o ICMS do estado onde estava, passará a recolher também o imposto municipal, porque hoje eu tenho a unificação dos tributos, tanto da CBS quanto de IBS, eles incidem sobre bens e serviços juntos. Eu não tenho mais essa divisão, né, de tributação de serviço e de tributação da mercadoria. Então, esse é um outro ponto que é importantíssimo que a empresa precisa mapear, inclusive para reorganizar a sua situação logística. Né? Ah, o meu mercado consumidor está mais para cá, então eu vou abrir um centro de distribuição aqui, repensar todas essas estratégias, inclusive, né, reorganização societária, faz sentido nesse momento, porque é toda uma estruturação que mexe com todo o negócio. Questão imobiliária é outro ponto. O mercado imobiliário é um setor que vai ter aumento de carga tributária, assim como o setor dos serviços, mesmo com a redução de alíquotas na compra e venda de imóveis, que a gente tem lá de 50%, a gente tem um aumento significativo da carga tributária para o setor dos imóveis. E isso é algo que tem que ser planejado. A gente tem a incidência de CBS e IBS nos aluguéis, mesmo para as pessoas físicas. Então, as pessoas físicas que têm mais de 3 imóveis, que têm uma renda maior de 240 mil em relação aos imóveis, ela vai ter que recolher CBS e IBS, mesmo esses imóveis estando nas pessoas físicas. As holdings hoje que recebem aluguéis, elas terão uma tributação maior também em relação a esses aluguéis. Então, são mudanças que nós temos no sistema tributário que precisam ser acompanhadas pelas empresas, não só para entender qual que é a minha carga tributária, qual minha empresa, né? Eu, empresa, tenho uma carga tributária X em 2026 e vou ter em 2033 2X. Não é só isso, é entender durante todos os anos de transição qual é esse impacto no meu negócio e qual que é a precificação necessária para eu ter o mesmo ponto de equilíbrio que eu tenho hoje. Porque se eu cheguei numa precificação, eu tive um ponto de equilíbrio ali, eu fiz uma equação que eu cheguei que aquele meu valor é o valor viável, é um valor que é ok para o mercado, né? E ali naqueles anos, em 2029, quando eu começo a reduzir benefício fiscal, eu tenho redução de 10 em 2029, de 20% em 2030, em 31, 30 e em 32, 40%, até que eu chego em 2033 sem nenhum benefício fiscal, exceto lá com as reduções de alíquotas e os regimes diferenciados colocados pela nova lei da reforma. Então, são pontos que são necessários eu preciso ter todo esse mapa até 2033 para ter um plano de ação. Outro ponto, nós temos a desoneração da aquisição de ativo imobilizado, né? Ou pela neutralidade da alíquota ali do crédito cheio na hora, ou pela própria desoneração mesmo. Então, faz sentido eu ter uma expansão no final de 2026, eu adquirir um maquinário o ano que vem? Não, não faz.
se eu puder adquirir em janeiro, eu já tenho um desconto excelentíssimo. Só que se eu não estiver me planejando, se isso não estiver já no meu mapa, né, de planejamento estratégico da empresa, com certeza essas oportunidades vão ser perdidas. Então, a empresa que estiver atenta, assim como o município também que estiver atento para o seu, né, para a sua arrecadação, vai conseguir usar essa reforma como um fator de competitividade. Porque essa mudança, seja boa ou seja ruim a longo prazo, temos que torcer, né, para que ela traga de fato simplificação, transparência e cooperação no novo sistema, mas ela é para todos. Então, o ponto positivo e o ponto negativo é que ela é para todo mundo. Então, os desafios serão enfrentados por todos. E é necessário esse planejamento para utilizar essas oportunidades que nós temos. Outro ponto é o ressarcimento dos créditos de ICMS, utilizar estratégias. Eu não vi até hoje nenhum cliente querendo o ressarcimento em 240 meses. Né? 20 anos para o ressarcimento desse saldo credor de ICMS é totalmente desproporcional, além do risco que a gente tem ainda da empresa não ser ressarcida, porque a gente sabe do histórico, né, do Estado no Brasil, como é a questão do precatório que saiu agora, por exemplo, né, que eles estão chamando o calote dos precatórios, porque a gente sabe como é difícil, que o governo não tem o dinheiro para ressarcir. Hoje, para a gente fazer um ECREDAC em São Paulo, funciona, mas demora. Então, 20 anos é totalmente desproporcional. O que nós estamos vendo é que tem um mercado, então as empresas estão procurando vender e as que são pagadoras e não são acumuladoras buscam comprar com um pouco de deságio, que também isso traz uma vantagem. Mas eu acho que eu já passei o meu tempo aqui. Eu agradeço aqui o espaço, me coloco à disposição para o esclarecimento de dúvidas. Eu sou uma entusiasta, eu sou uma fã do empreendedorismo no Brasil. Eu falo que a dor dos nossos clientes são as nossas dores, porque é um grande desafio empreender no Brasil. A gente sabe que o custo da conformidade, a burocracia, as inúmeras legislações, a complexidade tributária, tudo isso torna ainda mais difícil, mas eu ainda sou uma otimista, eu acredito num futuro melhor e acho fundamental esse debate e essa troca aqui entre nós para construir um ambiente de negócios mais positivo e com mais crescimento no nosso país. Agradeço o espaço e já volto a palavra para o Castilho passar para a Fran. Boa noite. Obrigado, doutora Carolina. É sempre muito bom que a gente possa contar com não só com gente com conhecimento, mas entusiasta, né? Para fazer o que nós temos que fazer é bastante. Doutora Francine, queremos ouvi-la. Boa noite a todos, boa noite, Castilho. É uma alegria, uma honra enorme estar aqui nesse debate promovido aí pelo Instituto Unidos Brasil. Começo agradecendo, então, em nome do Castilho, dizendo que realmente foi uma iniciativa disruptiva aí do Instituto Unidos Brasil e das frentes parlamentares, levar a voz da iniciativa privada para o Congresso Nacional, participar dos debates. Realmente a gente fala que foi duplamente histórico, principalmente por essa questão da iniciativa privada, mas também por abrir espaço aí para a nossa associação. Nós termos levado aí mais de 40 mulheres. A Ana Assunção, que está aqui nos assistindo, é uma das mulheres que nos ajudou, que participou. Então, realmente foi algo decisivo e muito importante aí para o futuro das nossas empresas, para o futuro do Brasil, e essa preocupação aí, essa atenção do Instituto Unidos Brasil e das frentes parlamentares realmente é algo que precisa ser enaltecido e agradecido. Então, agradeço mais uma vez, obrigada, Castilho, por essa oportunidade. Assim como a Carol trouxe alguns pontos, eu não vou ser repetitiva, mas também tenho algumas questões que são importantes aqui para a gente estar abordando e falando. Então, né, todos que estão aqui, a gente já está cansados de ouvir, de falar que a emenda constitucional 132, ela foi aprovada no final de 2023 e que a partir de agora a gente vai ter aí um IVA dual que vai substituir
os tributos federais e os tributos estaduais e municipais pela CBS e pelo IBS. Então, o CBS é a contribuição sobre bens e serviços, uma contribuição aí, uma arrecadação que vai ser para a União, e o IBS, que vem para substituir aí o ICMS e o ISS, que é de arrecadação dos estados e dos municípios. Um dos pilares da reforma tributária, então, é a simplificação, a neutralidade e a não cumulatividade plena do sistema. E o que significa isso na prática? Significa que o Brasil ele vai passar a tributar o consumo de forma mais racional. Eu tenho falado isso e eu sinto que tem uma repercussão boa, que nós estamos falando sobre uma reforma tributária sobre o consumo. Todos nós somos consumidores finais. Todos nós pagamos essa conta. Então, o principal objetivo e o que foi estudado aí por mais de 30 anos para que, então, a reforma tributária fosse aprovada no Brasil, é para que a gente tivesse, então, para que a gente tenha um consumo de forma mais racional, que a gente tenha crédito amplo, a cobrança, ela passa a ser no destino, hoje ela é na origem, então essa é uma grande mudança que a gente tem com a reforma tributária, de que a gente vai tributar no destino para onde o produto está sendo vendido ou o serviço está sendo prestado, e uma maior previsibilidade e um maior conhecimento do quanto que está sendo pago, do quanto que é destinado do valor do produto ou do serviço para o consumo. Mas também significa aí que as empresas elas vão precisar, todas as empresas de todos os portes, se adaptar a um novo cenário, e é sobre isso que a gente está conversando aqui hoje. A gente vai ter impactos distintos, por exemplo, para setores, para a indústria, a expectativa é positiva. No cenário atual, a indústria é o setor que mais sofre com carga tributária. No novo cenário, com a reforma tributária e a ampliação dos créditos e o fim da cumulatividade, vão representar para a indústria uma redução de custo e uma maior competitividade aí no mercado. Já para o setor de serviços, a Carol trouxe, em especial para aqueles que hoje são menos onerados pelo ISS, nós vamos ter aí sim um aumento de carga tributária e a gente vai precisar aí ter uma revisão profunda na precificação e nos modelos aí de negócio que são adotados. Com relação ao comércio e ao varejo, também vão ter alguns ajustes importantes, principalmente na gestão da margem e na adequação dos sistemas. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a questão de compliance das empresas, que é algo que me preocupa bastante, que nós trabalhamos isso lá dentro da nossa empresa com os nossos clientes. No caso dos pequenos negócios, das empresas do Simples Nacional, a gente tem uma grande preocupação aí com perda de competitividade das empresas do Simples. Hoje, as empresas do Simples representam 90% da nossa economia, então é algo realmente muito grande. Nós estamos falando aí de empresas que são estratégicas e que vão precisar, sim, fazer uma análise e cálculo para se adequar à reforma tributária, para que elas não percam essa competitividade no mercado e que elas consigam se manter aí e sobrevivam a essa reforma tributária. Nós temos uma revolução, como a gente fala, então, no campo do compliance. Nós vamos ter aí o período de transição, então, de 2026 a 2032, as empresas elas têm que ter essa consciência, e isso eu estou sentindo um pouco de dificuldade, até na conversa com os clientes, de que nós vamos ter, durante esse período, uma tramitação de 2 sistemas simultaneamente. Então, a partir de janeiro de 2026, a gente começa a recolher a alíquota de CBS, mas as empresas têm que entender que, simultaneamente, elas vão estar recolhendo PIS e COFINS, ICMS, pagando ISS. Então, são 2 sistemas. Se hoje, dentro do sistema atual, há uma super dificuldade com relação à conformidade e à entrega de documentos, imaginem durante um período de transição em que nós vamos estar recolhendo aí tanto do sistema atual quanto do sistema antigo simultaneamente. Então, o compliance ele é super importante, a gente vai precisar aí de um acompanhamento desses instrumentos. Está tendo agora a teste com a nota fiscal eletrônica, temos aí mais de 500 empresas participando desse período de teste. Isso é muito importante, eu inclusive dei uma entrevista para o Jota e parabenizei por essa iniciativa,
porque realmente as empresas elas não podem deixar para ter esse olhar somente lá em janeiro, elas precisam começar a se preparar tanto para fluxo de caixa, quanto para emissão de nota, quanto para estoque, para acompanhamento de todo esse compliance que exige. O split payment, então, né, que o imposto ele vai ser recolhido direto na fonte da operação, e isso tudo vai exigir muito mais organização, uma governança tributária e tecnologia para lidar aí com esse ambiente digitalizado. Nós, dentro lá da Tex 360, a gente já tem trabalhado com isso, a gente tem aí todo um planejamento para a empresa, para ela se adequar à reforma tributária. E a pergunta que a maioria dos clientes, né, e que as empresas elas fazem, tá bom, então como que eu vou me preparar? E o que eu digo é que, assim, hoje a gente tem, nesse momento, e digo que já estamos atrasados, porque faltam aí 3, 4 meses para o início dessa transição, mas tem 5 movimentos que eu falo que eles são essenciais para que as empresas elas comecem a se preparar. Então, primeiro é mapear a carga tributária atual e simular como que ela vai ser aplicada no novo modelo. É cálculo, tá? Não é achismo, não é, nós temos aí uma previsão de uma alíquota de 27,5% para 28%, hoje eu tenho uma carga tributária de 13%, acho que eu vou ter um aumento de 60% da minha carga tributária. Não, é mapear, é calcular, é simular com um novo modelo, pegar a tua lista de fornecedores, para onde você vende, quais que são os municípios, quais que são os estados, os meus fornecedores, eles são do Simples Nacional, eles não são, vai ter um impacto por essa questão de crédito, da não cumulatividade, eu preciso dar um treinamento, eu preciso fazer um diagnóstico para entender quais que vão ser os impactos positivos e negativos para a minha empresa. Segundo, revisão de contratos e política de precificação. Muitos contratos vão precisar prever cláusulas de repasse e mecanismos de renegociação. A gente vai precisar analisar contrato de trabalho, vai precisar analisar contrato de aluguel, porque, como eu estou falando, a gente está saindo de um sistema cumulativo para um sistema não cumulativo. Então, eu vou passar a ter direito a crédito amplo. E eu vou poder me creditar do aluguel, vou poder me creditar desses insumos que a gente fala, né? Que é o que fazem aí com que o meu negócio gire. Então, eu preciso olhar para os meus contratos e, a partir de agora, já revisar esses contratos. Terceiro, é o fortalecimento do compliance. Nunca fez tanto sentido falar e trabalhar com compliance. É hora de investir em sistemas que eles vão garantir essa apropriação correta dos créditos e a gestão dessas obrigações acessórias. Nós temos batido muito forte nessa tecla com os nossos clientes e com as empresas. E como eu falei já desde o início, são 2 sistemas trabalhando simultaneamente. Eu vou estar recolhendo durante 2026 PIS e COFINS e vou estar pagando a alíquota de teste de CBS. Então, eu preciso que o meu compliance esteja fortalecido para não perder dinheiro, para eu não ter um impacto no meu fluxo de caixa, para eu não perder competitividade no preço do meu produto ou do meu serviço. Então, olhar para dentro da empresa, olhar para o sistema, olhar para a parte tecnológica é o momento, é agora que você vai conseguir se planejar com relação aos créditos. A Carol falou muito bem sobre isso também. Eu tenho crédito de ICMS, eu tenho um período para usar antes de entrar nos 240 meses, até dezembro de 2032. Eu tenho crédito de PIS e COFINS. Essa semana eu fiz uma reunião com um cliente, ele falou, tá, mas é só em 2027 que vai acabar o PIS e COFINS. 1 ano e 3 meses para 2027. Então, assim, precisa realmente, a gente sabe que tudo é moroso, que tudo demora, que leva tempo para fazer contratação, seja de equipe, seja de software, precisa ter esse olhar aí e essa análise cautelosa. Quarto é treinar a equipe. As equipes precisam ser treinadas, o conhecimento vai ser a chave para essa transição, contadores, advogados, gestores, administradores, CEOs, CFOs, todo mundo, todos precisam passar por um treinamento para entender o que é reforma tributária, qual que é o momento da empresa, o que vai precisar ser feito, porque uma outra fala minha é de que a área tributária ela é o coração da empresa.
é ela que pulsa, é ela que diretamente está ligado no setor financeiro, na parte econômica da empresa, ela diz respeito à saúde econômica da empresa. Então, ela precisa ter um cuidado especial e o treinamento de equipes é muito importante e relevante. E quinto, é adotar aí uma visão estratégica de governança tributária, e é isso que a gente traz aí na TEX 360, que não basta reagir a essa mudança, é necessário planejar aí o negócio para esse novo ambiente. Então, planejamento é tudo, a reforma tributária é sim um desafio, e é um desafio para todos, para os pequenos, para os grandes, para os médios, mas também é uma oportunidade de modernização, eu vejo como uma oportunidade de desenvolvimento para o nosso país, uma oportunidade de crescimento do PIB do nosso país, de sucesso dessa transição. Eu também falo, como a Carol, que eu sou uma entusiasta da reforma tributária, tenho muitas críticas, muitas mesmo, mas eu digo que tudo que é novo, né, toda mudança, ela exige uma preparação, ela dá medo, mas que a gente possa, daqui a 50 anos, quando a reforma, né, ela tiver sido totalmente implementada, olhar e dizer que foi a melhor decisão aí para o nosso país, porque realmente é um desafio aí para o empreendedor, para os empresários passar por essa transição de forma organizada. Então, eu quero encerrar aqui, passando para o Castilho, para ele abrir para as perguntas, agradecendo e dizendo que a participação ativa aí das empresas e da sociedade civil, ela é fundamental para que a gente possa ter uma transformação da reforma em algo positivo, e quanto antes a gente estiver aí mais preparados, mais fortes e resilientes, nós seremos. Então, muito obrigada a vocês, muito obrigada, Castilho, aí pela oportunidade, e estamos à disposição aí para perguntas. Muito obrigado, Francine, obrigado, doutora Francine, obrigado, doutora Carolina. Esse tema é um tema que impacta todos nós, né? E eu concordo com a posição de vocês de que muitas vezes nós não damos o devido valor ou até a preocupação, porque vamos sempre deixando para a última hora, mas é um tema complexo, é um tema que vai impactar número, praticamente todas as empresas, talvez de uma maneira positiva, outras nem tanto, mas ela vai impactar porque ela muda o ambiente no negócio completamente. Eu vou abrir para perguntas e aqueles que quiserem, já tem aqui 3 que já fizeram pergunta, aqueles que quiserem, levante a mãozinha aí no vídeo que eu vou direcionando. Eu peço que as perguntas sejam rápidas para que as 2 advogadas possam responder. A primeira pergunta vem da Cecília. Cecília, boa noite. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. Ok, então, a minha pergunta, ela vem na realidade com uma atualização do texto que vai ser votado na CCJ semana que vem, do senador Eduardo Braga. Ele falou que ele vai começar com uma transição gradual em relação ao imposto seletivo, que aí ele disse que entre 2029 e 2033, para bebidas açucaradas e cigarro, né? Pelo que eu entendi. Não, para bebidas alcoólicas e cigarros, desculpa. Isso. E aí eu queria perguntar como isso pode impactar as empresas que são desse setor e como talvez se isso pode ser revertido, se existe uma alternativa, alguma coisa nesse sentido. Obrigada. Cecília, né? Eu vejo isso como positivo, Cecília, porque pelo menos nós temos a segurança, né? A lei complementar, o PLP 108, que atualmente está na CCJ, né? O relatório começou a ser lido, foi pedido vista, semana que vem ele volta para aprovação do relatório da CCJ e aí para o plenário no Senado para votação. Eu vejo isso como um ponto positivo, porque ele traz segurança, né, de que será gradual essa alíquota e que só chegará, né, nós teremos pelo menos faseada, porque a alíquota ainda, embora já, né, estamos no final de 2025, a gente ainda não viu o projeto de lei que traz as alíquotas, e o projeto de lei que vai trazer as alíquotas do seletivo é um projeto de lei ordinária, não é lei complementar.
Mas se eu tenho essa garantia na lei complementar que regulamenta que vai ser faseado, pelo menos o impacto a gente já sabe, né? A indústria do álcool, a indústria da bebida alcoólica, do cigarro, a das bebidas açucaradas, já sabe que tem esse impacto que é o seletivo. O grande ponto agora é qual será a alíquota, né? Uma alíquota de 2% e uma alíquota de 20% é completamente diferente. Então, eu acredito que isso foi até um ponto positivo, porque traz uma segurança que venha a alíquota que vier, né? Que o impacto vai ser mensurado ali de acordo com o tamanho da alíquota que vier, mas ela será gradualmente implementada. Então, isso eu vejo como positivo para as empresas. Bom, vamos agora passar para o Luiz Augusto. Tá sem som, Ô, Luiz Solange. Augusto, seu microfone, dá uma acertada. Está escutando agora? Agora sim. Sim, boa noite, Tá. Luiz Augusto. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Parabéns aí pela exposição que elas fizeram, maravilhosa, de um tema tão importante como a reforma tributária. O que eu gostaria de saber seria o seguinte: a reforma tributária, assim como foi a reforma trabalhista e assim como deverá ser a reforma administrativa, elas estão acontecendo. A administrativa, que é fundamental, estou fazendo uma pergunta que posso dizer não caiba no momento, mas está relacionada com a tributária. Existe algum pensamento, alguma iniciativa para se saber quando que vai se tocar uma reforma administrativa? Porque é ela que vai provavelmente diminuir custos e tudo mais e ajudar a reforma tributária. Existe alguém focado nessa matéria para que as coisas aconteçam mais brevemente, mais repentinamente? Essa resposta é minha. Fala, Castilho. Luiz, essa é uma grande luta do Instituto Unidos Brasil, uma bandeira que nós levamos a público há mais de 2 anos. Sob o ponto de vista, né, se nós olhássemos para o ambiente como um todo, não fazia muito sentido a gente ter uma reforma tributária sem antes, né, sem antes ter uma reforma administrativa. Não aconteceu dessa maneira, vai ser ao contrário, o Brasil não é tão previsível assim, ou talvez seja, mas nós estamos lutando muito pela reforma administrativa. Todavia, vai ser um processo de um prazo relativamente longo. Talvez a maneira ou a melhor estratégia para fazer isso é fatiar um pouco essa reforma, porque ela, se você olhar na reforma administrativa como um todo, né, um ano antes de uma eleição, eu vejo, né, politicamente muito difícil a gente conseguir algum benefício. Mas é uma luta, vai ser e vai continuar sendo uma bandeira. Doutora Carolina, doutora Francine, vocês que andam do meu lado lá no Congresso, eu queria escutá-las um pouquinho sobre esse tema. Oi, Castilho. Oi, Luiz Augusto, tudo bem? Nós até tivemos uma reunião faz umas 3 semanas falando sobre a reforma administrativa aí com o deputado Pedro Paulo. Eles estão já com a reforma, trabalhando, né, na reforma administrativa. Realmente eu concordo com você, Luiz Augusto, nós temos falado muito sobre isso. A gente precisa de uma reforma sobre a renda, a gente precisa de uma reforma administrativa, a gente precisa de uma reforma econômica. A reforma tributária, ela é só um pedaço de muitas outras reformas que precisam acontecer para que efetivamente a gente tenha uma mudança. Então, nós, como associação, também pelo Mulheres no Tributário, a gente está sempre acompanhando todas as pautas, participando aí dos debates, e também estamos ansiosas aí para ver e né, com relação a essa questão da reforma administrativa. Mas, só complementando, existe um projeto que hoje quem é o relator é o deputado Pedro Paulo, que ele está apresentando da reforma administrativa. Foi publicado um relatório, a gente já tem aí algumas direções
das mudanças, então está em tramitação. É que existe resistência de algumas classes, alguns servidores públicos não querem, existe redução de férias de alguns servidores, enfim, eles estão em negociação. Mas eu concordo com o seu ponto também, como a Fran colocou, é importantíssimo porque não há reforma tributária que resolva o nosso país enquanto o Estado gastar mais do que arrecada, né? O déficit fiscal vai continuar só aumentando se a gente continuar gastando mais do que arrecada. A conta não fecha, é simples. Então, espero que essa reforma administrativa ela seja aprovada. Ela é super necessária. Também precisamos de uma reforma orçamentária, precisamos de uma reforma da renda que realmente traga um sistema tributário progressivo. Eu acho muito justo que haja a isenção dos 5 mil reais, porém, tributar dividendos não, com a narrativa de que não houve o pagamento de tributos. Eu não tributo dividendos porque eu já tributei muito na empresa. Se a gente vai comparar com países desenvolvidos, vamos comparar também a carga tributária global ali da renda e a progressividade das alíquotas. Então, são muitas coisas que precisam ser reestruturadas no nosso país para que tudo para que haja harmonia aí em tudo. Mas é tempo de mudança, né? E é tempo de reforma. Então, estamos caminhando para isso. Ok, muito Eu obrigado. queria... obrigado você, Luiz, obrigado, Carolina, doutora Carolina, doutora Francine. Eu queria, eu não sei se o Ricardo está aí, mas ele deixou aqui uma pergunta sobre o fundo de compensação. A pergunta é: o varejo está contemplado nesse fundo de compensação? Eu respondi para ele que sim, no fundo de compensação da perda dos benefícios fiscais de ICMS, que a União ela vai aportar 160 bilhões, porque hoje as empresas elas têm, né, os benefícios fiscais. Porém, a gente entrou no mesmo entrave que nós tivemos em relação à subvenção para investimento. Nós tivemos lá as discussões no STJ da subvenção para investimento, que são os benefícios estaduais ou reduzido o IRPJ da CSLL, que não faz sentido. Se o Estado está dando um benefício, depois vira a União naquele aumento, né, de ganho da empresa, vira e tributar. Aí, nesse mesmo sentido, para compensação das perdas dos benefícios de ICMS, eles estão pedindo a onerosidade do benefício. Então, ou seja, para que haja o ressarcimento, olha, a minha empresa vai perder 2 bilhões, né, em tanto tempo com a perda dos benefícios fiscais, porque eu tinha uma redução da alíquota de 18 para 12. Só que você tem que ter a onerosidade. Olha, eu investi, eu tive investimento, eu tive uma contraprestação, eu investi em expansão, eu gerei empregos, e aí quem vai dizer se a empresa cumpriu ou não esse requisito é o Estado, e quem vai ressarcir é a União. É isso. Bom, estou vendo aqui o nosso colega amigo Fernando Permentel, presidente da BIT. Fernando, quer aproveitar e fazer alguma pergunta? Você que está sempre com a gente em Brasília, é um ativista. Aliás, é sempre bom te ouvir, sempre bom aprender com você. Boa noite. Obrigado, Castilho. Parabéns às doutoras. Exposições muito claras, muito objetivas. E eu não tenho uma pergunta, eu gostaria só de explorar, que pudesse ser explorado um pouco mais a questão do simples. Porque o simples, no meio de cadeia, da forma como ele ficará, quase que inviabiliza se não houver a opção pelo IBS e CBS no regime de débito e crédito, né? E nós temos aí algo muito importante. A maior parte das empresas de pequeno porte tem escritórios de contabilidade fazendo suas contabilidades. Então, nós temos procurado trazer os escritórios de contabilidade para ver como é que eles estão atuando na orientação das pequenas empresas. Então, gostaria de ouvir das doutoras o que elas pensam dessa questão, porque no setor têxtil e confecção há muita empresa, muito negócio vinculado a esse regime simplificado. E ele existe simplificado porque o fora dele é complicado. Portanto, gostaria de um pouco mais de informação sobre essa agenda do Simples. Obrigado, Castilho. Olá, Obrigado, Fernando. Fernando.
Bom, nós defendemos muito o Simples na regulamentação da reforma, tentamos salvar o Simples do meio da cadeia com um crédito presumido, porque é mais ou menos o que a gente tem hoje, quando, né, existe a contratação de uma empresa do Simples, eu tenho o crédito cheio de PIS e COFINS de 9,25. Infelizmente não passou, a gente atuou junto com a Frente Parlamentar, CNC, com o Instituto Unidos Brasil, FEComércio, mas é a realidade. Então, o que nós temos feito geralmente a gente manda uma cartinha convidando os fornecedores do Simples, só os do Simples, a gente separa nos clientes, através do software, faz lá todo o levantamento de todos os clientes do Simples, e aí manda uma cartinha convidando para um webinar, convidando para uma palestra, para um treinamento de reforma. E aí explicando. Depois é passado um questionário para entender se ele absorveu aquele conteúdo, que é bem didático, bem desenhadinho. Olha, aqui, então, se você não for para o regime híbrido, vai ser difícil você ser contratado. Você vai vender só para B2C, se é o consumidor final ou para outra empresa do Simples. No B2B, só para outra empresa do Simples. E aí, para que a empresa ela consiga se mapear, não, olha, esses daqui eu vou ter que mudar, ou não, esses daqui eu vou ter que pegar na mão, porque as contabilidades muitas vezes também não estão preparadas. Nós temos pequenas contabilidades que às vezes só atendem Simples Nacional. E aí elas não fazem o não cumulativo. E aí esse fornecedor, esse prestador de serviço, ele vai ter que se adequar, eu vou ter que procurar outra contabilidade. Por isso que é importante a empresa começar hoje, porque não é algo que a gente consegue fazer do dia para a noite. E então a gente tem feito dessa maneira, porque é a realidade. E o Simples no meio da cadeia realmente ficou inviável, porque 30% a menos no preço. Não tem como. Não tem como. E eles vão ter que se organizar. Então, é bom que eles utilizem o ano que vem para começar a guardar documento, não comprar coisa sem nota, porque tudo que eles compram vai dar crédito. Já não deve comprar, né, de forma nenhuma, mas a gente sabe. Organizar a parte contábil, a parte fiscal, para conseguir entrar com tranquilidade nesse novo regime. Obrigado. Obrigada a você. Muito bem. Mais alguma pergunta de alguém? Jax, olha lá, o Jax, nosso companheiro, Associação Comercial da Bahia, toda semana no Instituto, prestigiando o nosso trabalho. Jax, bem-vindo, boa noite, teu microfone. Ainda está desligado o seu microfone. Boa noite, Aí. Castilho, doutora Caroline Francini, boa noite a todos. Eu queria esclarecer um ponto sobre o compliance, que eu vi que houve um destaque muito grande da necessidade do compliance nas empresas em função da reforma, né? Da entrada em vigor. O compliance sempre foi importante nas empresas, inclusive algumas licitações públicas exigem que tenha lá todo o sistema de compliance implementado. Talvez até porque eu não conheço a fundo a legislação, da nova legislação, sobre essa parte. Mas eu queria que vocês pudessem me explicar, e a nós aqui, por que a importância do compliance. Se é por conta dos novos fornecedores que vão ter que ser mapeados e treinados, seria um risco, ou porque existe ainda essa incapacidade das pequenas empresas não terem ainda o compliance instalado. Oi, Jaques, tudo bem? Boa noite. Obrigada aí pela sua pergunta. Fui eu quem falei sobre, né, trouxe essa questão também, a Carol também, sobre o compliance. O compliance, ele realmente sempre foi muito importante. Ele faz parte aí do fortalecimento, né, da empresa, da gestão da empresa. Mas o ponto agora é que, principalmente, ele é um dos pilares que eu digo essenciais para a reforma tributária. Por quê? Porque é um momento em que a gente vai ter uma tramitação de 2 sistemas ao mesmo tempo, principalmente no período de transição. Então, quanto mais eu investir
em sistemas que garantam aí essa apropriação correta, que a gente vai ter uma apropriação. Agora a gente tem débito e crédito, né? É um sistema não cumulativo, uma não cumulatividade plena. Eu debito e eu credito. E essa gestão eficiente, tanto das obrigações acessórias quanto dos contratos, o compliance ele se faz necessário nesse momento justamente para que a gente não tenha aí e consiga não perder a competitividade, manter fluxo de caixa, realmente garantir aí uma transição da melhor forma possível. Ok, Muito obrigado. bem. Entendi. Alguma Importante. pergunta mais? Alguém? São 19h04. Eu queria, antes de encerrar, mais uma vez, agradecer o apoio do Grupo Savoy, do Shopping Interlagos, aqui representado pela Luciane, que todas as lives participam ativamente, o grupo participa ativamente, e agradecer a doutora Caroline, doutora Francine, um excepcional trabalho. Vamos continuar juntos. Espero continuar a vê-las lá no Instituto, vocês que, além disso, também são nossos associados, que estão sempre apoiando o nosso trabalho. Uma ótima noite. Muito obrigado por tudo, obrigado pela presença e um bom fim de semana para todo mundo. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada Boa a todos. noite, obrigada, Obrigada gente. pela oportunidade. Obrigada. Tchau, tchau. Então...